da janela. Democracia é o povo. A gente tem que ir pra rua. A gente fica calado. A gente tá voltando. Já não dá mais pra gente ficar calado. Acho que uma palavra que define muito bem a democracia atualmente é a luta. Oi, eu me chamo Ingrid e fui bolsista do Carro Biblioteca por 2 anos. E, no caso, eu entrei como voluntária no projeto Rádio Janela em 2021. Tava no meio da pandemia, então nós fazíamos todo o trabalho em home office. E em 2022 que eu passei aí presencial no Carro Biblioteca, no meu 2º ano de bolsista da Rádio Janela. A experiência de trabalhar com o Carro Biblioteca foi extremamente importante pra mim e acabou me mostrando que eu gostava muito de trabalhar nessa área e me levou a pegar algumas disciplinas da biblioteconomia, que eu já penso como uma segunda graduação para poder atuar em bibliotecas. No caso, a minha graduação atual é em museologia. E para minha área de museologia foi interessante também porque muitas vezes a gente fazia um trabalho de produção cultural, sempre buscando interação com a comunidade de diferentes formas, para trabalhar o acervo de uma forma mais democrática e dentro da realidade dos usuários. Eu ia na comunidade Urca, no projeto Ocupa Curumim. Era muito bom poder estar com as pessoas de lá, porque o carro foi muito bem recebido, então era muito tranquilo de trabalhar com o pessoal de lá. Tinha um público diverso e muito acolhedor que fez com que a minha passagem no Carro Biblioteca fosse muito enriquecedora e também muito leve. Foi muito bom trabalhar com a galera do projeto Ocupa Curumim. O pessoal sempre estava disposto a ajudar a gente a fazer as ações com o carro. O público era muito legal com a gente. Tipo assim, tinha gente que ia só pra conversar e aí a gente fazia uma troca muito boa, mostrando que o carro tava ali, não é só pra pessoa pegar o livro e ler, e é a única função que o carro vai ter. Não, a pessoa também podia estar ali pra ter um momento de interação social dentro daquele espaço. E, consequentemente, a gente aproveitava pra algumas pessoas que não gostassem de ler e que estavam ali só pra ter um momento de conversa e tudo mais, a gente aproveitava pra falar um pouco dessa importância da leitura e tal, só que sem parecer algo obrigatório, sempre tentando acolher o máximo possível essas pessoas. Olá, ouvintes da Rádio Janela, meu nome é Ana Beatriz, eu sou estudante do curso de graduação em Museologia e eu atuei na Rádio Janela durante o período da pandemia, que foi a criação da Rádio Janela, né? Eu atuei no 2º ano do projeto, foi uma frente muito interessante de trabalhar do Carro Biblioteca, né? É muito gratificante participar de um projeto guarda-chuva que abarca tantas frentes e tantas formas de pensar um carro biblioteca. Enquanto eu fiz parte da Rádio Janela, ali eu aprendi primeiramente como conversar com as pessoas de uma forma digna, de escutar o outro e pensar formas de questionar o mundo e fazer perguntas para este tal mundo. Com programas semanais, a gente pensava a pandemia em si e como lidar com esse lugar, né? Estar isolado, estar distante, mas ao mesmo tempo unido e pensando no bem comum, que é todo mundo sair vivo daquela época. Na Rádio Janela eu aprendi como editar vídeos, como conversar com pessoas, como pensar formas de comunicar uma informação. A gente fazia várias pesquisas, tentava contactar várias pessoas, mas nada adiantaria se a gente não soubesse organizar essas informações de uma forma coesa, clara e objetiva e divertida, né? Porque a gente sempre falando de uma rádio, a gente tá numa rádio que tem que ser divertida, que tem que ser alegre, mas ao mesmo tempo informativa. E com a nossa coordenadora e orientadora, Guilmar, eu acredito que a gente tem feito um trabalho incrível a partir disso, assim, pensar como conversar com o outro a partir de um contexto próprio, assim, como o Carro Biblioteca atua diretamente nas comunidades, né, é uma extensão da UFMG, a gente tinha que pensar como o outro, né, e não o outro no sentido de o outro distante, né, um outro que está convivendo no mesmo espaço que a gente, está na mesma cidade, regido pelas mesmas leis, né, como que a gente conversa com o nosso vizinho, que é o outro, mas está do nosso lado, e ao lado da Guilmar e todos os outros bolsistas daquela época, a gente pensava junto em como conversar com essas pessoas ali pelo WhatsApp, qual vai ser o melhor formato, quanto tempo, qual música, como colocar qual informação no nosso Instagram, como é que a gente vai entrar nessa comunidade, será que é no grupo de WhatsApp, será que é uma live no Instagram, é no grupo do Facebook, então pensar a comunicação, pensar essa informação aplicada, eu acredito que tenha me marcado muito, eu digo sempre que foi o meu primeiro projeto
e a melhor forma de se começar em um projeto de extensão. Com o Carro Biblioteca e a Rádio Janela, eu aprendi que a extensão universitária é um mundo, literalmente um mundo, em que você consegue conhecer projetos que são financiados pela iniciativa pública, estão ali pensando na sociedade, pensando em como essa universidade pode produzir frutos que vão beneficiar todo mundo, né? Tanto o pesquisador, Mirim, que está ali no seu primeiro projeto, como a gente estava, quanto um orientador, quanto a comunidade assistida. A universidade, ela é incrível, ela é uma mãe, ela é um pai, ela é uma prima, ela é tudo uma vida de um estudante que está começando. E estar de extensão e ver, participar dos eventos, escrever artigos regionários com os meus colegas, foi assim, ímpar na minha formação. Eu levo até hoje todos os ensinamentos de como conversar na história oral. Eu estou na museologia, que é uma ciência que pensa a nossa relação, né, com os objetos, com as pessoas, com o território. Então, estar no Carro Biblioteca era entender um território, era entender uma comunidade. Oi, meu nome é Giovana Sabadini, eu sou do curso de Letras e trabalhei na Rádio Janela entre os anos de 2021 e 2022. Trabalhar no Carro Biblioteca, em especial na Rádio Janela, foi uma experiência que me trouxe muitos aprendizados, assim, tanto numa questão mais técnica, né, de elaboração de roteiro, de pensar, né, os programas, quais que eram as atualidades, quais assuntos que a gente deveria tratar, pensar aí numa questão mais voltada aí pro formato que seriam os programas, as publicações no Instagram, né, mas muito também numa questão de cidadania mesmo, assim, isso tanto a rádio quanto o carro, né, esse contato que a gente tinha com as comunidades, essa demanda das comunidades que a gente sempre tentava trazer, né, pros nossos programas, que a gente sempre tentava fazer uma adequação, tanto que a gente aprendia com essas trocas que aconteciam. Então foi uma experiência assim muito transformadora que eu vou levar assim pro resto da minha vida acadêmica e para outras experiências também para além da experiência acadêmica. Eu sou o Thiago, colaborador da Rádio Janela, e no meu caso eu lembro de um fato bem peculiar, que foi quando a Carmen Lúcia esteve na UFMG e eu tive a oportunidade de entrevistar ela. Na ocasião tinha outras emissoras tentando a entrevista e eu estava na frente da fila, só que eu deixei uma repórter de uma emissora maior entrar na minha frente para ter mais tempo de pensar na minha pergunta, até porque eu estava bem nervoso. Só que nisso de eu deixar a outra profissional passar na minha frente, acabou que na hora que chegou a minha vez, a Carmen Lúcia não teve tempo de responder todas as perguntas. Então, para mim ficou a lição que o jornalista ele não pode perder muito tempo quando ele tem a oportunidade. Acho que um dos fatos mais marcantes e interessantes que eu vivi como bolsista do Rádio Janela foi no Grito dos Excluídos. Acho que estar lá para entrevistar pessoas, conversar com pessoas de diferentes movimentos, diferentes motivações, diferentes pautas sociais e querendo ser ouvidas e interessadas em falar com a gente foi algo assim muito marcante para mim, poder participar disso, poder escutar um pouco das motivações de várias pessoas que encabeçam ou fazem parte de pautas representativas e importantes, foi muito marcante e importante para mim, tanto quanto acadêmica quanto pessoa.